Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, nós somos livres em nome de Jesus. A cruz que nos salvou. Participemos do sofrer do nosso Senhor. A cruz mostrou pela cruz me chamou gentilmente. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que alegria nós podermos cantar louvores ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores. Eu tenho uma palavra para você. O Senhor vela por nós. O que é velar? Cuidar o tempo todo. Talvez nesses dias você esteja se sentindo oprimido e necessitado. Mas olha o que a Bíblia fala para você, e para mim e para nós, no Salmo 140, verso 12 e 13. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Então, o 12 repetindo: sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Nós que cremos num único Deus, Ele é único, mas Ele é três em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós que acreditamos que um dia fomos adotados na sua família, nós que cremos que não somos mais os mesmos, não, nós somos outras pessoas, depois que Jesus visitou a nossa vida, que Ele nos converteu a Ele, depois que Ele nos mudou de caminho, depois que Ele mudou nossa mente, que Ele mudou nossa forma de ser e de viver, não somos mais os mesmos. Por isso nós temos agora a promessa do Pai: eu estarei convosco, através de meu Filho Jesus Cristo, até os confins ou até a consumação dos séculos. Aleluia. Se você certamente está passando, como o mundo todo, por momentos de estremecimento, nós estamos sendo estremecidos por uma coisa inédita. A terra passou por muitos transtornos e muitos distúrbios. Toda a humanidade, durante a sua história de 6.000 anos, desde Adão até nós, mais de 6.000 anos de história, a humanidade tem passado por todo tipo de problemas, mas este que nós estamos vivendo tem sido diferente, porque ele tem colocado a vaidade humana para baixo. Porque o que adianta, na prática, falando de uma maneira muito prática, nessa época de pandemia, alguém ter um rostinho bonitinho, um narizinho bem feitinho, uma boquinha muito bem esculpida, se está usando máscara? A vaidade caiu pelo chão. O que adianta ter 2 guarda-roupas, se nós não podemos sair com as roupas? O que adianta ter perfumes importados, se nós estamos de quarentena, nós estamos confinados nos nossos lares? Então, um dos objetivos que Deus permitiu que este vírus atacasse fosse a vaidade humana. Há alguns anos atrás, um pregador de Nova York, que já faleceu de acidente automobilístico há poucos anos, chamado David Wilkerson, ele previu e profetizou o que nós estamos vivendo hoje, e que está na palavra de Deus. Ele disse: as economias globais entrarão em convulsão econômica. Eles não encontrarão respostas, eles pensarão, eles farão reuniões, eles farão concílios, acordos, mas não vão encontrar uma resposta para o mundo, economicamente falando. Então, amados, nós estamos aqui hoje falando isso, porque só Jesus, somente Jesus, Ele é aquele que iniciou todas as coisas, que criou os céus e a terra,
e é aquele que vai fechar a história da humanidade. Mas entre a criação e a consumação existe este intervalo de tempo, onde Ele quer exercer a sua vontade, mas o ser humano também quer. E neste tempo que nós estamos vivendo, é o momento de nós não fazermos mais nossa vontade, mas sim exclusivamente a vontade de Deus. Nós vamos orar agora para que o nosso Deus tenha compaixão de todos aqueles que nos assistem e que estão passando por medo, por ansiedade, por perguntas sem respostas ainda, por inquietações, estão passando por momentos de, enfim, de dúvida, ou seja, o que será do mundo quando tudo isso acabar? Se a pandemia acabar. A verdade é que nós precisamos sair melhores. Antes dessa crise, nós precisamos estar melhores depois da crise, porque toda crise é um risco de afundar, ou é uma oportunidade para melhorar. Oremos. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, porque estamos aqui na Tua presença, Pai, rogando pelo Senhor, rogando pelo Teu nome, rogando a Ti, orando a Ti, primeiramente dizendo: Te amamos, Te desejamos, Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Ó maravilhoso Senhor, ó maravilhoso Deus, todo o Teu povo Te adora em toda a terra agora, Pai. Nós queremos nos juntar a todos aqueles que Te conhecem, nos juntar as nossas orações, ó Pai, por todos aqueles que estão em sofrimento, seja ele qual for, ó Pai. A Tua palavra diz: chorai com os que choram, mas também alegrai-vos com os que se alegram. Há uns que estão chorando, mas há outros que estão se alegrando, Senhor, porque conseguiram ficar curados de uma enfermidade, conseguiram se livrar de um problema que os atrapalhava, conseguiram superar uma limitação difícil, conseguiram vencer uma barreira intransponível. Ó Pai, nós estamos aqui porque confiamos não em nós não confiamos em governantes, nós não confiamos em papel chamado dinheiro, nós não confiamos na força do nosso braço, nem muito menos confiamos na nossa inteligência e na nossa capacidade intelectual, nem mesmo na nossa capacidade de resolver rapidamente problemas humanos ou pessoais, mas nós confiamos em Ti, Pai, que pode e sabe todas as coisas. Nós agora colocamos tudo aos Teus pés mais uma vez e confiamos na resposta do Senhor, e que a Sua presença faz toda a diferença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos novamente cantar ao Senhor Jesus, e depois desses louvores nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook, lembrando que depois este culto irá para o YouTube, e que você possa clicar no inscrito e se inscrever lá no YouTube. Assim você todos os dias receberá a mensagem do dia, porque todos os dias gravamos um devocional. Eu gravo, pastor Hildo, pastor Guilherme, nós gravamos um devocional. Esse mês é sobre família, e também os cultos de quinta à noite, sábado à noite, domingo à noite, ao vivo, pelo Facebook. Deus abençoe, nós contamos com você, com a sua fidelidade, em nome de Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa salvação.
e a Ti nós nos renderemos. Queremos estar sempre ao Seu lado, porque seguro nós estamos. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra sempre Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia, aleluia, aleluia. Que se abram os céus, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, em nossos corações. Toma a direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito de na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, o trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover Nossa a festa nossa fé no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que se abram os céus na tua casa, que se abram os céus no teu trabalho, que se abram os céus aonde você estiver assistindo. O teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se Que abram os os céus fechados se o abram, teu reino vem. venha mover Nossa a festa nossa fé e no esperança estão nosso em Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. Nós vamos pregar a palavra de Deus e a mensagem é sobre Jesus. Eu estava hoje à tarde meditando sobre Jesus. E eu quis colocar uma temática a respeito de Jesus, falando sobre que Jesus é maior. Ele é maior. E eu fui pesquisando a palavra de Deus e vendo a respeito de que ou diante de quem Jesus é maior, visto que a palavra de Deus diz que ele é maior, lá em Hebreus, que ele é superior. Então nós vamos ter esse momento, essa série de mensagens, né, falando que Jesus é maior. E hoje em especial nós vamos falar que Jesus é maior que o templo dos judeus em Jerusalém. Está no capítulo 12, versículo 6. Mas antes de nós fazermos a leitura, aqui em capítulo 12, versículo 28, diz que Jesus é maior do que os demônios. Diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ele é maior do que os demônios. Aqui no capítulo 12, versículo 42, na última parte, diz assim o próprio Jesus: e aqui está quem é maior do que Salomão. Olha que coisa maravilhosa. Avançando aqui no mesmo livro de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 4, aqui
quando Jesus multiplica os pães e os peixes, né, capítulo 14, a partir do versículo 13 em diante, ele abençoou mais ou menos 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui é a quarta verdade: Jesus é maior que a fome ou a escassez. Depois, continuando, Jesus é maior. Está falando aqui no capítulo 16 de Mateus, está Jesus perguntando, né? O que dizem os homens que eu sou? E vocês? Aí no capítulo 16, versículo 16, Simão responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é maior que os profetas aqui citados, João Batista, Elias, Jeremias. Depois, na continuidade, capítulo 17, quando aqui no versículo 3, Jesus vai para o monte da transfiguração e aparece Elias e Moisés. Capítulo 17, versículo 3, do alto vem uma voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus é maior que Elias e é maior que Moisés, portanto é maior que a lei promulgada ou entregue a Moisés e dada ao povo. Jesus é maior. A nossa série, que vai durar alguns domingos, caminhando, nós vamos encontrar aqui no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus é maior e mais importante que os bens materiais, e que a família e que a própria vida. Depois, continuando, Jesus é maior, diz aqui no capítulo 21, aqui no capítulo 20, versículo 34, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. Jesus é maior que a cegueira. Glória a Deus. Porque os judeus da antiguidade, antes de Jesus vir, eles criam que o Messias, um dos sinais para se provar que o Messias era de fato o Messias, é que ele curasse um cego de nascença. E Jesus curou aquele cego de nascença, João capítulo 9. E quando ele diz, ele nasceu cego e foi curado, para que se manifeste a glória de Deus, exatamente porque a cura daquele cego de nascença provou-nos que Jesus de fato é o Messias. Jesus é maior. Jesus é maior. Aqui no capítulo 23, no versículo 13, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Aqui a palavra quer dizer o seguinte: Jesus é maior que a religião, porque estava falando aqui com religiosos, escribas e fariseus. Jesus é maior. Capítulo 23 ainda, né? Capítulo 23 está aqui no versículo 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus é maior que a história humana. Ele sabe o que vai acontecer. Ele é Senhor sobre o tempo, e Ele é Senhor sobre os fatos, e Ele é Senhor sobre a história. Também Jesus é maior do que o futuro. Ele é o Senhor do futuro. Capítulo 24 diz aqui no versículo 21: porque nesse tempo
haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Ele é o Senhor do futuro. Ele conhece o futuro por completo. Por fim, capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então diz que ele reunirá as nações. Jesus é maior que as nações reunidas. Também aqui no capítulo 25, versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus é maior que o diabo. E ainda, aqui no capítulo 26, versículo 28, está escrito assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus é maior que o pecado. E ainda aqui no capítulo 26, versículo 64, Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus é maior que tudo. Aleluia! Ele é maior que tudo. Mas nós vamos voltar aqui a Mateus capítulo 12, versículo 6, que diz: pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Senhor, abençoe esta palavra em nosso coração, em nosso espírito. Queremos ter total compreensão destas verdades para hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo a pandemia. Aliás, existe um irmão aqui da igreja, o irmão Eli. Ele tem o relatório atualizado de todos os números da pandemia do Covid-19. Se você quiser saber quantos morreram, quantos foram infectados, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, ele pode dar os números exatos para você. Inclusive, ele tem até uma secretária adjunta, que é a esposa dele, que acompanha com ele também, que ele falou: você vai acompanhar comigo aqui, me ajudar aqui nos meus relatórios. Porque, de fato, hoje só se fala em Covid-19, em coronavírus. Mas hoje nós queremos falar em alguém maior do que o coronavírus: Jesus Cristo. Ele é maior do que o coronavírus pode produzir, maior do que os estragos, maior do que os sentimentos, as emoções, maior do que todo o prejuízo que o coronavírus produz. Jesus é maior. Só os Estados Unidos contabilizam quase 2 trilhões de dólares em prejuízo econômico. Nós sabemos que através desse coronavírus, todos os deuses deste mundo estão sendo atingidos. Todos os deuses. Mamon, Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, está sendo atingido. A beleza física está sendo atingida. Por quê? Porque agora está todo mundo reservado, com máscara, né? Então, o que mais que está sendo atingido? Toda aquela organização de estrutura para um atingir o outro, aquela preparação bélica, todo o armamento. Para que serve tudo isso? Se já existe um inimigo chamado coronavírus, que está matando todos os dias, em todos os continentes. Então nós entendemos hoje que Jesus é maior do que toda esta pandemia.
e nele devemos ficar. Por que Jesus é maior, amados? Porque Cristo é profeta, sacerdote e rei. Existe alguém maior do que um profeta, um sacerdote e um rei? Os três ofícios reunidos numa só pessoa. Por isso que nós lemos, está aqui alguém que é maior do que o templo. Por quê? Porque o templo estava ligado à religião judaica. Ele era o símbolo do quê? Da religião judaica, que envolvia sacerdotes, sacrifícios, que eram ofertas ou sacrifícios, envolvia o sangue, envolvia rituais e cerimoniais de purificação, confissão de pecados. Tudo isso, o templo servia para isto. Porém, Cristo em si, ele assumiu para si essas funções. O templo de Jerusalém, chamado Templo de Herodes, ou reconstruído por Herodes, cujo primeiro templo foi o erigido por Salomão, aquele templo reconstruído por Herodes, na verdade foi o terceiro e último templo. Ele não foi destruído no tempo de Jesus, mas ele foi destruído no ano 70. Cumpriu-se então aquilo que Jesus diz: aqui está quem é maior do que o templo. Nós estamos privados ou impedidos de virmos ao templo. Porém, isto é bom e isto é ruim. Isto é ruim porque nós não podemos nos ver fisicamente, visto que a maioria de nós só nos encontramos no templo, nos dias e horários de culto. Mas ao mesmo tempo é bom para que nós entendamos que nós precisamos fazer culto no lar, culto doméstico, e precisamos viver o cristianismo independente de um dia e local de reunião, que é o edifício, que nós chamamos de templo. Se você verificar em toda a Bíblia, de Mateus a Apocalipse, não há nenhum lugar que está escrito: construam templos. Não há. O que Jesus falou é: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o meu evangelho a toda criatura. Então, esta pandemia veio para colocar o templo no seu lugar e dizer que um templo, por mais bonito que seja, vazio, sem ninguém, não vale nada. Que o tesouro não está na preciosidade, no valor do prédio, nem na beleza dos bancos, nem na qualidade do som, nem na beleza das roupas dos membros, e muito menos na fachada e nas luzes, mas que o valor está apenas na preciosidade que está dentro do edifício, chamado pessoas. Este é o verdadeiro tesouro que um edifício contém: a família de Deus, o povo de Deus. Mas Cristo é profeta. Por que ele é profeta? Ele é profeta porque ele anunciou, há cerca de 2000 anos atrás, que nestes últimos tempos nós teríamos epidemias ou pestes generalizadas. E nós estamos no meio destas epidemias. Veja, se nós dissermos que foi Deus que enviou este vírus, nós podemos cair numa contradição, porque o homem, ele tem contaminado a terra com os pesticidas, ele tem comido animais que ele não deveria comer, ele tem queimado as florestas, ele tem poluído os rios,
ele tem contaminado a camada de ozônio, que é proteção, ele tem provocado o desgelo das calotas polares, ele tem, enfim, degradado o planeta. A contaminação por bactérias e vírus está em todo lugar, principalmente nos hospitais. Então o Senhor está dizendo o seguinte: amados, eu criei, eu estou abençoando este povo humano, e eu um dia vou colocar um ponto final na história humana e vou fazer novos céus e nova terra, mas nesse intervalo de tempo, o ser humano tem usado mal a sua liberdade, ele tem usado a sua ganância, a sua cobiça, a sua avareza, o seu materialismo, o seu egoísmo no grau mais exacerbado possível. E nós estamos pagando este preço. Na verdade, estamos passando por um tempo de juízo? Sim. Por quê? Porque nós temos transgredido as leis do Senhor. Nós temos destruído a bela criação do Senhor. E todos nós estamos pagando por este preço. Assim como pagamos o preço do pecado de Adão e Eva, cabeças da raça, porque o pecado passou a todos e todos morreram em Adão, mas todos são vivificados ou podem ser vivificados em Cristo. Da mesma forma nós estamos pagando um preço caro, porque juntamente com a desobediência humana vem os castigos, as correções, as disciplinas, a correção de rota, os alertas de Deus, os avisos. E ele fala quando todas estas coisas estiverem acontecendo. Irmãos e irmãs, será que nós cristãos, no meio dessa pandemia, será que nós estamos falando todos os dias na volta de Cristo? Será que no meio dessa situação nós estamos dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e estamos muito mais desejosos pela volta de Cristo que antes? Essa é a pergunta. Então o nosso profeta, ele é descrito em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Vou te dar um tempinho para você correr lá para Hebreus capítulo 1, livro que está mais no final do Novo Testamento, não é? Hebreus capítulo 1, um livro que eu amo, vou dizer novamente, ele fica no final das cartas do apóstolo Paulo. A última carta de Paulo é a carta a Filemon. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja, o Pai fez o universo através do Filho. Versículo 3: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Até aqui. Ele é o verdadeiro profeta. Sabe por quê? Porque ele é a mensagem e ele é o mensageiro. Olha que coisa extraordinária. Ele é a mensagem, é o evangelho encarnado, foi enquanto estava aqui. Ele foi a própria mensagem, a própria verdade, a vida verdadeira e o transmissor, o arauto, o proclamador desta vida. Mas também ele representou o caráter justo de Deus. A gente sabe que há profetas e há falsos profetas.
Houve no Antigo Testamento verdadeiros profetas e falsos profetas. Cristo é verdadeiro profeta. Ele é o profeta justo. É o profeta que não quer tirar vantagens. É aquele tipo de profeta que não está interessado em lucros e bens. É o profeta que não está interessado em ficar famoso. Ele é o profeta que não está preocupado com luzes, holofotes e páginas estampadas na TV, no rádio, ou no jornal, ou na revista. Ele é o profeta justo, porque ele quer que nós, humanos, repartamos tudo de maneira igual, para que, como ele diz, o apóstolo Paulo, ninguém tenha de mais e ninguém tenha de menos. O justo profeta. Os outros profetas, eles foram profetas por um pouco de tempo. Cristo é profeta para sempre. Da sua boca, diz a Bíblia, sai uma espada afiada. O que é essa espada afiada que João viu na sua visão do Cristo glorificado? Essa espada afiada que sai da boca de Cristo é a sua palavra viva, sua palavra penetrante, sua palavra cortante, a sua palavra extraordinária. Então ele veio para proclamar e profetizar a provisão redentora de Deus para nós. Não importa o tamanho da crise que o mundo passa, nós sempre vamos encontrar provisão em Deus. Os celeiros de Deus estão sempre cheios. A medicina de Deus continua curando. A psicologia de Deus continua tratando. A mão de Deus continua estendida. O poder de Deus continua o mesmo, porque Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o profeta. Inclusive, um dos sinais. E haverão falsos profetas e falsos cristos. Não os sigais. Não os ouçam. Nós já temos o profeta. Nós já temos o Cristo. Nós já temos a palavra viva, a espada cortante. Já fomos selados. Já foi profetizado sobre nós. A verdade já caiu na nossa vida. A luz já raiou. E agora nós temos que glorificá-lo. Em segundo lugar, ele é também sacerdote divino. Se os profetas tinham que estar no templo, falando aos líderes do templo, eles também precisavam estar fora do templo, falando ao povo. Jesus passou pelo templo em Jerusalém, inclusive derrubou a mesa dos mercadores, dos comerciantes, dos cambistas. E ele disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Qual é a casa do Senhor hoje? Somos nós, a reunião de todos nós. E o que é que nós devemos fazer? Orar, casa de oração. Quem é você? Quem sou eu? Um recipiente de oração. O que é que emana de nós? O que é que sobe de nossos espíritos, de nossos lábios todo o tempo? Oração. Casa de oração. Não disse minha casa será a casa de pregação. Não disse minha casa será a casa de música, de louvor, de adoração. Minha casa será casa de testemunho. Minha casa será casa de sacrifícios. Minha casa será casa de qualquer outra coisa, de exposição. Minha casa será chamada casa de oração.
E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, nesses dias, certamente, aqueles que estão reclusos em seus lares têm mais tempo para orar e dizer: eu sou uma casa de oração do Senhor, juntamente com os meus irmãos. Mas ele é também sacerdote divino. Como profeta, voltando um pouquinho, ele anunciou o quê? Eu farei sacrifício de mim mesmo por vocês. Ele anunciou isso aos apóstolos e discípulos. Como sacerdote, ele cumpriu a sua profecia, sendo a própria oferta pelo pecado. Portanto, o ofertante se tornou a oferta. O sacerdote também foi o sacrifício. Aquele que profetizou a respeito dos profetas foi o cumprimento das profecias. Que Cristo maravilhoso! Ele é maior. Mas por último, como sacerdote, ele apresenta nossas necessidades diante de Deus. Está muito claro em Hebreus, que diz que nós temos um sacerdote que tem compaixão de nós. Glória a Deus. Mas nós queremos falar agora do Cristo que é maior, porque Ele é Rei. Ele é Rei. Eu nunca visitei um castelo. Nunca fui a um palácio real, mas vemos em fotos e filmes que os palácios e os castelos são muito grandes, muito luxuosos, muito organizados e muito seguros. Por que Jesus é rei? Em primeiro lugar, ele é rei porque ele é o Senhor, Criador e centro da criação. A Bíblia diz: tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. E o que foi feito não seria feito se não fosse por ele. Ele é rei, e todo rei merece reverência. A reverência que se dá ao rei é que a própria realeza, né, o cargo que ele ocupa, a posição que ele tem, a imponência da sua postura, das suas vestes, a sua coroa que está na sua cabeça, isso tudo nos leva à admiração. Então, o rei merece reverência. Segundo lugar, o rei merece toda a glória. A palavra de Deus diz lá no Salmo que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor. Ele é o rei da glória. Glória é algo indescritível, indescritível, algo inimaginável, algo belíssimo. Glória é algo que brilha, é algo único, é algo que não tem paralelo nem comparação. Ele é rei, porque toda a glória divina, toda a glória celestial está concentrada nele. Ele é rei porque ele tem direitos reais. Seus direitos são os direitos de reinar sobre toda a criação e sobre toda a criatura. Sobre a criação ele reina, porque ele deu o instinto de preservação, ele fez os mares, os rios, as florestas, as montanhas e as povoou com os animais, as aves, os répteis, os peixes. Porém vemos que o ser humano tem destruído aquilo que não é seu. A criação pertence ao rei. A Bíblia diz que toda a natureza
dá glórias ao Criador. Então ele é o rei por direito. Mas ele é um rei também porque ele tem um cetro. O cetro é quando alguém chegava diante do trono real, ou diante do rei, lá nas portas, ou na passagem do tapete. Se o rei estendia o cetro e baixava, é porque a pessoa deveria entrar. Se ele estendia o cetro e permanecia, é porque ele deveria morrer. Então Jesus é o rei porque ele tem o cetro nas mãos. O que é o cetro? É o símbolo de que toda autoridade pertence a ele. Ele é o rei, porque tem toda a autoridade. Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é rei porque ele tem um trono. O inimigo tentou fazer um trono acima do trono de Deus. Ele foi derrubado. A palavra de Deus diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor está no trono. A palavra de Deus diz também que o Senhor está no seu santo templo. E o santo templo de Deus somos nós, onde Ele habita. Todos nós, com os olhos desvendados, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 8, todos nós, com os olhos desvendados, o contemplamos, com o rosto descoberto, a glória da sua face, de fé em fé e de glória em glória. Ele está no trono, ninguém poderá tirá-lo, jamais. O trono é dele. O próprio Pai disse: assenta-te aqui até que eu coloque todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Que promessa! E um dia Jesus não terá mais nenhum inimigo. O povo de Deus não terá mais nenhum inimigo, porque todos os inimigos de Cristo e todos os inimigos dos cristãos estão fadados a perecerem, a serem banidos da presença dele para sempre. Não haverá mais inimigos e ele reinará. Rei também é alguém que é proprietário, dono. Ele é milionário, bilionário, trilionário. Ele disse: os céus dos céus são meus, eu os fiz para minha glória, e a terra eu a dei aos filhos dos homens. Porém aos filhos dos homens eu requererei a administração da terra durante o tempo da oportunidade que lhes foi confiado. Ele é proprietário, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Também ele é rei por causa de sua beleza. Normalmente pessoas que têm uma visão de Cristo o veem do pescoço para baixo, ou da cintura para baixo. Já vi várias pessoas descrevendo Cristo, porque não conseguem olhar para o seu rosto, ou ele não permite que o seu rosto seja visto. Por quê? Porque diz a palavra que o seu rosto brilha mais que o sol. E quem é que pode olhar para o sol? Quem olhar para o sol por alguns minutos ficará cego. Então a Bíblia diz que ele é o sol da justiça, que ele é fogo que não se consome, que brilha, que irradia calor e luz, mas não se consome. Brilho do rosto de Cristo não permite que o mortal veja a sua face. Mas por fim, tudo isso, todo esse reinado, todos esses ministérios de Cristo, esses ofícios do Senhor Jesus,
todos eles são para nós, seus filhos. Nós fomos adotados não para viver uma vida de miseráveis, esfarrapados. Nós somos adotados não para vivermos uma vida de coitadinhos. Ai de mim, oh, como eu sou, oh, como eu sou um nada. Não, mas nós somos filhos do Rei. A Bíblia diz que Ele nos deu sorte e herança entre os eleitos. A palavra de Deus diz que Ele nos fez co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. É um principado. Este principado tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E tem aqueles que reinarão. A Bíblia diz: e reinarão pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Toda pessoa que desiste, toda pessoa que tira a sua vida, perdeu este senso de glória e de beleza. Toda pessoa que desiste, para no meio do caminho, perdeu esse senso de ver a Cristo face a face. Toda pessoa que se desvia do caminho, perdeu este foco de reinar com Cristo. Não soube suportar, não soube esperar. Mas hoje o Senhor está te alentando, dizendo: só mais um pouquinho. Minha filhinha, meu filhinho, só mais um tempo. E Ele te dá graça e força e recursos para este último tempo. Nós vamos orar. O Senhor nos adotou, não para que nós ficássemos aqui para sempre, mas para que nós conhecêssemos a glória dEle. Lá em cima. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Para onde eu estou, disse Jesus, estejais vós também. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Papai, com o nosso Senhor e Salvador. Senhor amado e querido, obrigado por esta palavra. Cristo é maior. É maior do que os medos que as pessoas estão tendo nestes dias. É maior do que as necessidades materiais. É maior do que o choro da noite. É maior do que as angústias da alma. É maior do que os laços do inferno. É maior do que as setas malignas. É maior do que a praga que nos ronda ao meio-dia e à meia-noite. É maior do que os nossos inimigos. É maior do que Satanás e seus demônios. É maior do que o pecado que nos rodeia. É maior do que a carne que quer nos escravizar. Cristo é maior, e Ele é maior que o templo. Nós somos o templo. O maioral está em nós, porque estamos nele e Ele em nós. Pai, nós agora te confessamos como profeta, sacerdote e rei. Diga comigo: Jesus é profeta, sacerdote e rei, e também Ele é meu Senhor e Salvador a partir de agora. Mas se Ele já era meu Senhor e meu Salvador, muito mais agora Ele é, com consciência plena, Ele é meu profeta, meu sacerdote
e meu Rei, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Yeshua, salvação. Yeshua, salvação. Yeshua, Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sou tua igreja apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Declare aí, Yeshua. Declare salvação. Declare Jesus em tua casa. Yeshua.
Obrigado por você e eu estarmos juntos aqui com o nosso Senhor. Ore agora. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer sobre ti, sobre nós, sobre a igreja de Deus, milhões que tu virás buscar com vestes brancas resplandecentes. Tu mesmo tens lavado e alvejado no teu próprio sangue, tens nos coberto com vestes espirituais e tem nos dado um reino e um sacerdócio, aleluia, uma realeza. Somos filhos de Deus. Então, que essa mesma graça do Senhor, este amor grandioso que nos incluiu, e esta presença santa e doce do Espírito Santo seja com todos, com todo o povo de Deus, em todo lugar, até a vinda de Cristo. Amém. Deus te abençoe.